Vamos falar com você aqui hoje sobre relacionamento e ansiedade. Há uma outra pergunta que é frequente, é como lidar com os pensamentos? Ou como se livrar dos pensamentos obsessivos? Observe que essas questões, como todas as outras que envolvem o modelo do pensamento, como é conhecido de todos nós, como nós temos experimentado, todas elas, essas e as demais questões relativas a esse modelo de pensamento, todas estão ligadas a esse centro, que é o eu, o ego. Então é muito importante a gente ter aqui uma forma de olhar para isso bem diferenciada do que, em geral, nos é mostrado aí fora. Porque nós queremos lidar com essas situações que diz respeito a esse modelo de pensamento, mas sem compreender o elemento por detrás desse modelo. Quem é esse elemento por detrás do pensamento? O que é o pensamento sem esse elemento por detrás dele? Então se trata aqui de investigarmos a natureza do pensamento. Qual é a verdade sobre o pensamento? Qual é a estrutura do pensamento? Por que esse pensar em nós se processa desse jeito? Olhe para você e você irá perceber que o pensamento, ele surge, ele aparece. Não é você que determina o próximo pensamento que irá surgir. Ele surge. Não tem você envolvido nesse processo. Um pensamento não é algo que, como nós acreditamos, nós estamos produzindo por nossa escolha e determinação, pelo nosso querer e volição. Não somos o elemento por detrás da produção do pensamento. Não há esse pensador como nós acreditamos que existe. Acreditamos que ele está presente, que ele é uma entidade responsável pela produção dos pensamentos. Quando você vai a uma fábrica de sapatos, lá existe uma linha de produção. Então, desde a separação do couro até o produto final, então o sapato é produzido em série, dentro de um processo de linha de produção. Nós acreditamos que pensamentos são como sapatos. E o pensador é essa fábrica. Nós precisamos investigar essa questão aqui do que é o pensamento. E por que é que ele se processa como ele se processa? Precisamos investigar a verdade sobre esta fábrica de pensamentos. Se de fato essa fábrica é o pensador ou se é alguma outra coisa. Vamos com você aqui com calma, nesse encontro, investigar isso. No momento em que você se tornar ciente de como você funciona, psicologicamente, internamente, interiormente, a compreensão disso será a libertação desta velha condição, que é a condição desta consciência, como nós conhecemos. A consciência que nós conhecemos, essa consciência que temos, é a consciência no eu. É a consciência do eu. Esse eu é a pessoa, como você se vê, como você sente ser. É nesse sentir ser, é nesse se ver
como você se vê, que existe essa ilusão, a ilusão do pensador, desse elemento que pensa. A ilusão desta pessoa. Se eu pergunto seu nome, você me diz o nome. Se eu pergunto o endereço, o seu endereço, você me diz o endereço. Se eu pergunto o nome do seu pai ou da sua mãe, você me diz o nome do seu pai ou mãe. O que há por detrás desse nome? De onde ele vem? De onde procede esse modelo de pensamento que surge quando eu lhe faço uma pergunta? Esse pensamento vem da memória. Então, entre a pergunta e a resposta, nós temos uma reação. Então, o pensamento que surge é só uma reação. Algo entre a pergunta e a resposta. Isso é a reação. E essa reação, ela provém da memória. Portanto, é a memória, é a lembrança, a reação. Essa reação, memória e lembrança, é o pensamento. Então, quando você me dá uma resposta, essa sua resposta é a resposta desse cérebro, desta memória. Não é a resposta de um pensador. É a resposta como uma reação da memória que o cérebro tem. Se eu lhe faço uma pergunta que você não tem uma resposta, seu cérebro não terá uma reação? Então, esta sua resposta vem do cérebro, da memória, da reação, da lembrança e, portanto, do passado. É fundamental nós termos essa compreensão. Veja, há uma diferença entre entender isso e ter uma direta compreensão disso. Ter uma compreensão disso liberta você do pensamento. O mero entendimento sobre isso é apenas intelectual. Não terá qualquer efeito real, vivencial ou prático para você. De uma forma prática, vivencial, objetiva e direta, a compreensão do pensamento é a libertação dele. Acompanhem comigo isso aqui, percebam a importância de termos juntos uma compreensão, não um mero entendimento intelectual. Eu tenho enfatizado muito isso aqui. Nós fomos educados, programados para entender as coisas. A gente entende, mas não compreende. A compreensão é a vivência direta daquilo. É o real saber. O saber é como conhecer o sabor de uma fruta. Esse conhecer o sabor de uma fruta é o saber. Eu lhe mostro uma fruta que você não conhece. A partir de então, você vai conhecer a fruta visualmente. Vai ter o formato dela como uma imagem gravada no cérebro. Isso é o conhecimento. Isso não é o saber. No dia que você provar a fruta, você não terá só conhecimento, você terá o saber. Porque você saboreou a fruta. Então, a diferença entre conhecimento e compreensão é exatamente essa. Nós, seres humanos,
conhecemos muita coisa. Mas o que de fato, de verdade, nós sabemos? Nós só sabemos aquilo que de verdade nós compreendemos. Percebem a diferença? As pessoas conhecem as Escrituras, os livros sagrados, as explicações da teologia, seja no budismo, no hinduísmo, no cristianismo, ou em qualquer uma outra religião. Elas têm o conhecimento, elas estudaram a respeito, leram muito sobre aquilo. A maioria de nós já leu muito sobre o despertar da consciência, sobre a iluminação espiritual. Alguns conseguem até fazer falas e palestras a respeito disso, porque conhece. Mas quantos de verdade sabem do que se trata? Aquele que está acordado, livre do modelo do ego, desse sentido de separação entre ele e Deus, entre ele e o outro, entre ele e a vida. Aquele que está livre do sofrimento psicológico e de toda desordem centrada nesta ego-identidade. Aquele que está livre do medo e do desejo, dos apegos, da ideia de estar vivo, podendo morrer. Aquele que realizou o seu ser, ou assumiu essa realidade de ser, é o sábio. O sábio, ele saboreia a verdade. Então ele sabe. Curiosamente, o sábio diz, não sei. Porque não há qualquer ilusão psicológica de alguém sabendo ali, quando o despertar está presente. Percebem a diferença? Aqui estamos juntos tendo uma aproximação da compreensão, do real saber. Então, compreender como o pensamento funciona, como a emoção acontece, como a sensação é vivenciada, como a percepção ocorre. Uma compreensão direta é a visão da realidade. Nossa ênfase aqui está em um experimentar direto disso. Nós já lemos muito, já ouvimos muito a respeito, já estudamos muito. Talvez você pergunte, mas como então tomar ciência disso de uma forma direta? Como então ter uma compreensão disso para a realização desse natural estado de felicidade, de liberdade, de ser? Como já li a respeito nos livros sagrados, como já li nos livros assim chamados espirituais, e em todo lugar já li a respeito disso e ainda não aconteceu nada. De fato, real. Tive apenas vislumbres, experiências. Mas como ter um contato direto, real com tudo isso? Com o fim do sofrimento psicológico, com a visão da realidade divina. A resposta para isso está em uma base real. E a base real não é o estudo. A base real é a descoberta, é a constatação. Não se trata aqui com você de lhe mostrar a fruta exótica, estranha.
e você ficar pensando a respeito dela. Aqui se trata de provar a fruta, de ver o sabor dela. E isso só é possível quando você se compreende. Veja, apenas estudar a si mesmo, não estudar o que outros dizem sobre quem é você, mas você estudar a si mesmo, você tomar ciência de si próprio, você ler o próprio livro que você é. Isso é autoconhecimento. Então, como lidar com os pensamentos obsessivos? Como lidar com os pensamentos? A questão da ansiedade no relacionamento, a questão do medo, da inveja, da ambição, do ciúme, da preocupação, dos apegos, a questão da morte. Qual é a verdade sobre isso? Qual é a realidade de realmente compreender, não intelectualizar, pensar a respeito, ler sobre isso, ou ter, assim, essas chamadas experiências pós-morte? Aqui o nosso interesse está em diretamente compreender o que é de verdade a morte. Uma compreensão direta disso lhe mostrará a vida, porque não há separação entre a vida e a morte. Essas ideias e teorias e crenças, esses conceitos, e tudo que você já leu a respeito dessa assim chamada pós-morte ou vida, a realidade está na compreensão. Apenas quando o sentido do eu, do ego, desse elemento que se vê separado e, portanto, vivo, que pode morrer, que pode perder alguma coisa, ou precisa ganhar alguma coisa. Apenas quando essa ilusão se dissolve, se tem uma ciência real do que é a morte e, naturalmente, do que é a vida, mas isso está fora do intelecto, fora do entendimento, fora daquilo que alguém possa lhe trazer ou lhe dar. É necessário você ter acesso direto, ter uma visão direta, uma compreensão. Perceber esse movimento do pensador. Perceber que esse pensador não é outra coisa a não ser o próprio movimento do pensamento. Perceber que esse pensamento é uma reação da memória. Mas tomar ciência disso, não teoricamente, mas diretamente. Como isso se torna possível? Aprendendo a olhar para as suas reações. Olhar para essas reações é abrir esse livro. E ao abrir o livro, começa a ficar claro como você funciona. A ciência desse você é a compreensão de que esse você é uma ilusão. Um conjunto de memórias, lembranças, recordações, reações que vêm do passado. A presença desta ciência é a consciência real. Nesta consciência verdadeira se revela esse eu, esse mim, esse você. E isso termina. Então você está num contato direto com algo além desse mim, desse você.
como você se encontra, como você se vê, como você se representa e se mostra sendo. Isso é autoconhecimento. Aqui, quando tratamos com você da importância do autoconhecimento, estamos falando do valor da visão e não desse elemento que se separa para ver. Nós precisamos descobrir o que é ter esta visão. Sem esse observador, é como esse escutar sem esse elemento que se separa para ouvir. Não sabemos olhar, então não temos essa visão. Não sabemos a verdade sobre esse ouvir a partir do centro, que é o eu, o ego, então não temos esse escutar. Há uma forma de escutar a vida, de olhar a vida. É um olhar livre do observador. É um escutar livre desse ouvinte. Então, estamos diante de algo novo que põe fim a essa condição psicológica de pensamentos obsessivos, de pensamentos negativos, continuados. Estamos diante do fim desse padrão de pensamento centrado no ego, no eu. Estamos diante do fim desta psicológica condição de sofrimento egóico. Aqui a nossa aproximação, o nosso olhar, o nosso escutar, que tem por base a compreensão dessas reações presentes aqui, dentro de cada um de nós, nesse contato com o outro, com nós mesmos, com a vida. Isso abre essa porta para o despertar da consciência, para a iluminação espiritual, para esse florescer da inteligência. Isso é algo totalmente diferente de tudo aquilo que nós já procuramos, buscamos, fizemos, envolvido em nossas antigas práticas espirituais. Frente de tudo que nós já lemos ou acreditamos, assim, uma aproximação desse olhar, desse escutar, desse perceber a vida, isso requer observar suas reações e não se confundir com elas. É aqui que nós precisamos da ciência do aprender, desse aprender sobre nós mesmos. É um aprender que ocorre momento a momento, sem acúmulo, sem acrescento de informação, conhecimento ou experiência. É um olhar, é um perceber, é um escutar, é um aprender. Nós não sabemos aprender assim. Para nós aprender é acumular informações, é acumular conhecimentos, é adquirir experiências. Aqui nós precisamos de uma nova forma de aproximação desse aprender sobre nós mesmos. Assim nós precisamos desta atenção sobre todo esse movimento do eu. Atenção é colocar um olhar, um escutar, um perceber de uma forma atenta. Veja, isso não requer qualquer esforço, mas requer um profundo interesse de observar as reações, de ver o que ocorre aqui, o que se processa.
Quando um pensamento surge, ou um sentimento, ou uma emoção, se tornar ciente disso. Apenas olhar. Não é fazer algo com o que você vê, não é rejeitar esse pensamento, ou esse sentimento, ou emoção. Não é dizer sim ou não, mas é olhar. Portanto, a base para esta revelação daquilo que está fora do ego, fora do eu, a base para esta real compreensão, para esse contato com o real sabor da real vida divina, que está presente quando esta verdade de Deus floresce. A base para isso é esse aprender sobre nós mesmos nesse instante, nesse momento. Não existe outro propósito aqui. O único propósito nosso juntos é tomarmos ciência da realidade de Deus, abandonando, abrindo mão, soltando completamente todo conceito, teoria, crença, ideia, tudo que nos foi ensinado e que intelectualmente guardamos como parte de um conhecimento emprestado, nós precisamos diretamente vivenciar isso que está presente quando o ego não está. Esse é o nosso trabalho aqui com você, dentro desse canal. E também em nosso outro canal. Você tem aqui na descrição do vídeo o link para conhecer também o nosso outro canal. Fora isso, nós temos os nossos encontros online que ocorrem nos finais de semana, onde sábado e domingo estamos juntos, aprofundando esse assunto aqui com você. Então, através de perguntas e respostas e dentro de um contato com a meditação, estamos trabalhando isso. Portanto, se isso faz sentido para você, fica aqui um convite. Aqui na descrição do vídeo você tem um link do WhatsApp para participar desses encontros online. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Ok? Então, aqui fica o convite e a gente se vê. Aproveita e já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e coloca aqui no comentário. Sim, faz sentido. Ok? E até a próxima. O paradoxo é o seguinte: esse conhecimento de si é a constatação de que esse si, esse eu, esse mim, não é real. Então, autoconhecimento não é o conhecimento do eu,